eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. E o tema de hoje é moda sustentável. Cada vez mais preocupados com o futuro, as pessoas e as empresas pensam em formas de continuar trabalhando sem prejudicar o meio ambiente. Na indústria da moda não é diferente. A vontade de oferecer um produto ambientalmente responsável trouxe para o centro da discussão a moda sustentável. Uma alternativa que se concentra na redução, reutilização e reciclagem, conseguindo assim cuidar de toda uma cadeia produtiva, das pessoas, do meio ambiente e do produto em si. Segundo a Environmental Protection Agency, a indústria têxtil está entre os 4 tipos de indústrias que mais consomem recursos naturais e que mais poluem. Esse consumo acelerado, também chamado de fast fashion, além de prejudicar o meio ambiente, ainda fomenta a desigualdade social. E para falar sobre esse assunto que tem sido destaque, o A Hora da Indústria recebe hoje a Sara Almeida. Ela é sócia e fundadora da startup Florent, que é o primeiro ateliê de lixo zero resíduos do Brasil. Ei, Sara, eu tô muito feliz de conversar com você, viu? Muito prazer, Yara. Vai ser ótimo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Tô animada porque eu adoro esse tema, né? Moda sustentável. Tá na vida de todo mundo, na verdade, né? A moda. E eu queria começar com você explicando mesmo pra gente, pros ouvintes, o que é moda sustentável na prática, Sara? Então, a moda sustentável, vou falar de uma forma poética e posso falar de forma técnica também. Vamos lá. Mas a moda sustentável é o ato de você construir uma roupa, uma bolsa, um acessório, sem destruir nada ou destruindo ao mínimo ali o que está ao seu redor. Então, a sustentabilidade, ela preza por 3 a 4 pilares, que é o ambiental, o social, o econômico, obviamente, e mais recentemente também o cultural. E a moda já é quando você ali trabalha toda uma estética, todo convertendo um comportamento social em roupas, em acessórios e tudo mais. Então, de uma forma técnica. A gente estava até falando aqui que eu achei bem interessante isso que você trouxe do lado cultural também, porque faz com que a gente enxergue a moda realmente com a autenticidade, né, de cada país, enfim, de cada região. E antes não tinha esse pilar, né, dentro do sentido aí de moda sustentável, né? Exato, exato. É muito importante porque aí a gente exalta o que é nosso, né? O que é do Brasil, a nossa cultura que é tão diversa, que é tão rica, Exatamente. que não precisa ser deixada de lado para que a gente fale de moda, para que a gente fale de sustentabilidade, é suma importância. Agora, Sara, é óbvio, né, que a gente vai falar dos desafios aqui e eu queria começar sabendo assim, porque você tem a prática, né? Mas como que a gente aplica a sustentabilidade na cadeia produtiva da moda, assim? E também falar sobre quais são as vantagens para o negócio, né? Justamente para quem está escutando, enfim, é da área. Mas para nós também, consumidores, né? Entendermos, Claro. assim, como que isso funciona. Então, existem várias formas de se aplicar a moda sustentável dentro do processo produtivo. Por exemplo, no caso da Flan, a gente trabalha muito com jeans. E o jeans é uma matéria-prima que, ele tem a característica de se utilizar muita água para fazer aqueles desgastes bem característicos do estilo. Então, dentro do jeans é muito interessante você estudar técnicas de diminuir o consumo de água na produção. Então, hoje em dia, por exemplo, na Florent a gente usa muito menos água na produção. A gente tem técnicas para isso, a gente tem processos para diminuir o uso de água, mas também na moda sustentável pode-se usar tingimento natural, pode ser uma moda que não gera resíduo, pode ser uma moda que ela promove o upcycling, a economia circular. Pois é. De várias formas é possível aplicar a moda sustentável solucionando os mais diversos problemas, porque na moda não falta problema. Como todo, né? Todo setor tem problema. Todo setor pode melhorar. Agora, eu vi uma entrevista sua que você falava, eu inclusive anotei porque eu achei muito interessante, eu olhei pro meu jeans de forma diferente hoje, porque, né, na produção de uma peça de jeans, uma calça, por exemplo, se gasta mais de 11 mil litros de água, é isso? Exato. Era muito comum isso acontecer, né? Hoje em dia, com a legislação, as pessoas abrindo os olhos para isso, a indústria tem mudado de uma forma rápida. Porque quando a gente fala sobre comportamento de consumidor, a gente tem que ficar muito atento, porque senão a gente está perdendo mercado. Então, é importante isso. E tem isso também, esse comportamento dos consumidores atualmente, né, fomentando, de repente, uma mudança mais profunda, né, na indústria.
Não sei exatamente o que começa antes, mas é isso, né? Existe a mudança da Exato. indústria e também a mudança do comportamento dos consumidores. Né? A indústria muda conforme o consumidor muda. Então, assim, é muito importante que a gente está aqui conversando com vocês, os ouvintes, porque, de fato, a mudança assim, uma pessoa que muda, que começa a pensar em como ela vai consumir, muda muita coisa, porque é mais uma voz ecoando ali boas práticas, e isso é muito importante. A gente vê o exemplo, por exemplo, de uma garota lá na União Europeia chamada Greta Thunberg, que de repente abriu a sua voz, ele abriu a sua boca, né, para falar sobre uma causa, que começou a gastar o seu tempo ali para falar disso, e ela contagiou várias pessoas. Então é muito importante. Quando a indústria e a moda enxerga isso, né, um comportamento social, ela espelha na hora, porque é isso, principalmente a moda é um dos mercados que muda muito rápido, porque a gente se espelha rapidamente as mudanças sociais. Então, a gente que é da moda tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo. Bom, e aí a gente falando agora, assim, de desafios, né? A gente sabe que existem desafios para aplicar a sustentabilidade em qualquer setor. A gente fala muito disso aqui no podcast Hora da Indústria. Mas quando a gente fala especificamente, assim, da prática, a gente sabe, como você está dizendo, que já é uma tendência, né? Que realmente as marcas já começam a pensar nisso, mas não só pensar, trazer isso realmente para a produção. O que você enxerga, assim, enfim, a gente está conversando, você faz, né, presta consultoria e tal, o que você enxerga que é o principal desafio, assim, do setor, no geral? Então, existem muitos desafios, porque quando a gente fala moda sustentável, às vezes até parece algo meio inverso, porque a gente estava conversando, né, sobre o slow living, porque a moda é uma coisa muito rápida, muitas vezes muito sazonal, muito, tem alguém usando ali, eu quero usar, então tem que fazer em 15 dias a roupa aqui para poder vender, uma coisa muito imediatista. Larga escala também, né, uma coisa muito... Isso, enquanto a sustentabilidade, ela vai levando 3 a 4 pilares junto com ela. Então, quando a gente fala sobre um negócio de moda sustentável, uma startup de moda sustentável, a gente está falando sobre equilibrar vários pontos ao mesmo tempo. Não que, né, não exista a moda sustentável, existe, mas você tem que lidar com várias variáveis. Você tem que lidar com a tendência, com o comportamento do consumidor, com a estação, com o social, com o ambiental, com o econômico, com o cultural. Então, assim, isso é um grande desafio. Você equilibrar tudo isso, ainda trazendo novidade, trazendo estética, porque a moda sustentável, às vezes, ela é muito cotada como algo chato. O pessoal brinca que é um saco de batata quando você fala que vai comprar uma coisa sustentável. Então, tá vendo que não é exatamente assim, porque você tá vestida aí com uma peça da Florida, enfim, maravilhosa, né? Isso, exato. Então, assim, existem muitos desafios, principalmente em saber como guiar um negócio mesmo com todas essas variáveis, sem desrespeitar ninguém, sem destruir o rio de ninguém, sem tirar a floresta de ninguém. Então, assim, construir sem destruir. Então, essa é um grande desafio, mas que agora, com muitas pessoas empenhadas em resolvê-los, né, em criar soluções, como eu disse lá no Shark Tank, isso tem, assim, guiado o mercado. A inovação tem feito com que soluções apareçam, problemas desapareçam e aprimoramento sempre. O que eu fico imaginando é que tem que haver uma mudança também, né, enfim, em quem está gerindo gerindo as marcas, os processos, e também ir de encontro aí a essas inovações que surgem para facilitar esse processo, para que esse processo realmente chegue, né, nas grandes marcas, enfim, mas tem que querer também. Tem que querer bastante, porque é desafiador, né? Investimento, mas inovação é o que vai criar os oceanos azuis, né, que vai fazer com que você que está ouvindo, a indústria aí que está ouvindo, consiga aumentar o seu tamanho de mercado mesmo. Então é isso, não tem para onde correr. E aí você estava falando do processo, quando a gente fala de sustentabilidade, é um processo desde ali da escolha de matérias-primas sustentáveis, é isso? Né, o reuso de materiais, aí a gente também pode até falar da economia circular, né? O uso racional dos recursos naturais. Tudo isso é viável, né, na produção do universo da moda, mas
se tratando desse fast fashion, né? Exatamente o que você falou, assim. Uhum. De todo esse processo que é muito rápido. Como equalizar isso, assim? Existe uma forma? Sim, já tem, né, e principalmente ali no mercado norte-europeu e também norte-americano, a gente consegue ver grandes marcas fazendo bem isso. Isso tá chegando no Brasil, ainda é um grande desafio lidar com o custo versus venda do produto sustentável, porque ele, de fato, ele tem um valor agregado maior, porque muitas vezes está falando de matérias-primas que demoram mais tempo para serem produzidas, como o algodão orgânico, que não tem não sei quantos quilos de agrotóxico ali no pé dele para ele crescer rápido. Ou quando a gente fala sobre um tecido desfibrado, que tem todo o processo de separar o tecido por cor, por gramatura, por composição, para depois desfibrar e depois refibrar. Então, assim, é um processo mais longo, que envolve mais mãos, então ele realmente tem um valor agregado maior. E quando a gente tenta levar isso para o fast fashion, tem esse desafio mesmo de, primeiro, atingir a escala e a rapidez que o fast fashion quer, e que não é obrigatório, a gente não precisa fazer as coisas tão assim, tão rápidas, né? A gente podia respeitar o tempo das coisas, né? Mas ok, é o modelo de negócios de algumas empresas, eu respeito. Então, existe esse desafio, né, de levar, mas sim, é possível, a gente consegue enxergar vários cases internacionais e nacionais também que já estão conseguindo fazer coleções mais sustentáveis, assim, mais sustentáveis. Agora, você falou de maior valor agregado e tal, existe um estereótipo aí com relação ao valor das peças, né, de marcas que trabalham a sustentabilidade, né, na produção. E aí, é o estereótipo, o que você acha disso, assim? Porque realmente pode ser que seja um valor um pouco mais alto, mas eu queria que você me contou um pouquinho disso antes, eu queria que você trouxesse essa reflexão aí também para os ouvintes. Então, tem muitas pessoas, né, que foi algo que questionaram muito, assim, no começo da Florent, quando a gente começou a levar essas peças pro mercado, as pessoas queriam, era muito bonito, era muito exclusivo, upcycling e tudo mais, e aí sempre tinha esse pilar, e o preço, né, nossa, tá caro, porque se realmente você colocar uma peça de sustentável ao lado do fast fashion, ao lado de uma marca que começa com S, e comparar, você vai ver que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. A gasolina aumentando, né? Cada aumento ali é uma lágrima. Então a gente tem que olhar tudo isso mesmo. Até o próprio fast fashion aumentou o preço, né? Porque ele também sentiu isso. Então, sim, ele tem um valor agregado maior, porque ele tem um custo maior, né, de produção. Eu ia te perguntar, na verdade, né? Tinha uma outra pergunta aqui que eram sobre as consequências sociais desse modelo de fast fashion, mas eu acho que você já falou bastante sobre isso. Eu acho que o consumidor também, ele tá muito atento a isso hoje em dia. Você estava falando sobre, né, enfim, do lado da marca, e eu tô pensando do lado como consumidora. Essa coisa de repente, a gente repensar também os nossos padrões, né? Porque realmente é muito mais fácil. Não é todo mundo realmente que tem um acesso, né, hoje, para poder comprar uma peça que tem um valor mais alto e tudo mais. Mas para quem pode, né, hoje em dia, eu acho interessante repensar, né? Sim, como que essa calça jeans está sendo feita, como que esse casaco está sendo feito. Que eu acho que um padrão de comportamento que vem mudando aí. E faz parte de nós, assim, como sociedade, né? A gente começar a enxergar isso também de uma maneira mais profunda mesmo, sabe? E o que a gente estava falando também antes, às vezes, por exemplo, a gente não tem uma possibilidade de comprar uma peça de uma marca que trabalha a sustentabilidade nos processos e tudo mais, mas você tem, de repente, uma forma de repensar o seu consumo. De repente, eu estava te contando, né, assim, que eu tenho uma prática de trocar de roupa com amigas minhas, assim. Ela não usa mais uma peça, aí eu passo para mim, aí eu passo a outra que eu não uso para ela, enfim. Assim, a gente vai também trabalhando a sustentabilidade, né? Sim. E não parando de consumir, não parando de vestir roupas bonitas por causa do impacto ambiental. Tem várias soluções, né? O brechó é uma solução muito acessível. Existem muitas marcas aí também acessíveis, de modo sustentável. Então, vale a pena pesquisar, vale a pena ver. Tem de todos os tipos de estilos. Sim. Então, vale a pena pesquisar. Sara, como que isso entrou na sua vida? Você fez moda, foi isso? Foi. E aí, quando que você atinou, assim, que de repente você queria ir por um caminho diferente, assim? Você também é pesquisadora, né, de sustentabilidade ligada à moda. Isso. Eu queria saber como que surgiu isso na sua vida. Então, lá em 2017,
eu comecei a ingressei, 2016 eu ingressei na moda. Em 2017 eu tava na sala de aula com a minha professora e ela do nada resolveu passar esse mesmo documentário, que é o The True Cost. E aí eu me deparei com um mundo que eu não conhecia, porque eu realmente, não sei, gente, em 2017 eu acho que não tinha muita informação. Eu simplesmente não achava que o mundo ainda tinha escravos. Na hora que eu fiquei sabendo que o que as minhas roupas estavam patrocinando, aquilo me chocou muito a ponto de eu começar ali a procurar alternativas, né? Porque no curso de moda tradicional, na época não tinha, né? Tipo, as pessoas não te ensinavam o upcycling, não te ensinavam. Mas primeiro, me explica o que é upcycling. Que a gente falou, você falou várias vezes e eu tava pra te perguntar já. Me explica um pouco o que é. Claro. Então, Yara, o upcycling da tradução livre seria o up, como alavancar acima, né, no inglês, e o cycle, ciclo. Então, seria algo do tipo ciclo acima. Então, é uma técnica onde você pega uma matéria-prima que não tinha mais utilidade e você transforma em algo que tenha utilidade. Então, na moda, a gente aplica da seguinte forma: a gente pega uma matéria-prima têxtil, que não tinha utilidade, pode ser uma roupa, pode ser um tecido parado, pode ser um guarda-chuva, pode ser... Daqui a pouco eu conto uns casos. Tá. Mas você pega aquilo e transforma em outra peça. E isso não necessariamente tem menos valor. Não é porque a matéria-prima ela já passou por algum uso ou porque ela estava guardada que ela não vai ter o seu valor ali. Quando a gente faz upcycling na Florent, a gente pegava uma calça jeans, por exemplo, que não tinha utilidade, e trabalhava toda uma modelagem específica da técnica de upcycling para criar uma peça nova, uma jaqueta nova, e ela ficava nova de verdade. As pessoas não falavam. Eu acho sensacional. E pode ser aplicado em várias áreas, na arquitetura, na engenharia e tudo mais. Então, por exemplo, na guerra, no período pós-guerra ali, quando tinha os paraquedas, as noivas pegavam um paraquedas que era feito de seda branca, né, os paraquedas da Segunda Guerra, e faziam vestidos de noiva, porque não tinha tecido na época e tal. Então, o upcycling é uma técnica que é muito utilizada há muitos anos, e só agora, em 1990, se eu não me engano, que esse termo foi criado. E é um termo que salva muito dinheiro, porque quem não tem problema de estoque, gente? Hoje em dia, no Brasil, a gente tá passando por um problema de estoque gigantesco. Todos os setores, né, se for pensar. Todo mundo achou que a economia ia explodir e que tinha que produzir, que tinha que ter produto no estoque. Todo mundo tá com o produto parado. Então, assim, o upcycling tem o potencial de pegar aquilo e fazer girar. Dar uma nova utilidade para aquilo. E aí, ele tá dentro do economia circular? Exato. Do conceito de economia circular? A economia circular, ela trabalha em cima de 3 pilares. O primeiro é reduzir poluentes e resíduo. O segundo, manter a matéria-prima em uso. E aí que entra o upcycling. Você aumenta a vida útil de uma matéria-prima. De uma matéria-prima X que estava sem utilidade. E o terceiro é regenerar sistemas naturais. Então, é você plantar árvores, você patrocinar a limpeza de um rio, você parar de gerar carbono, pelo amor de Deus, esse tipo de coisa. Depois que eu escutei, depois que eu fiquei sabendo sobre o conceito economia circular, que inclusive foi num episódio aqui do podcast A Hora da Indústria, minha vida nunca mais foi a mesma. Só isso. É mágico. Realmente um conceito muito lindo. Mas me conta, você estava contando da sua vida, né? Assim, como que você, na verdade, começou. Você estava falando da sua professora, como que, né, você escutou a primeira vez a palavra upcycling. E aí, né, você estava aí formando em moda e você provavelmente já tinha aí uma vontade de seguir um caminho um pouco mais sustentável também, né? Sim. Aí, como qualquer adolescente, eu tava perdida, né? Então, aí eu vi aquele problema e aí uma amiga minha chegou pra facilitar a minha vida e já mandou assim: olha, se isso tá te incomodando, é porque possivelmente seu propósito tá atrelado a isso. Então, eu fiquei pensando naquilo e aí eu comecei a pesquisar, assim, a louca, eu comecei a pesquisar, meu Deus, deve ter alguma forma de continuar vestindo roupa sem destruir alguma coisa ao meu redor. Então, é aí que o mundo muda, com esses pensamentos assim, ó. E aí eu descobri a economia circular, depois o upcycling, e aí eu fui tentando entender, peraí, no Brasil não tem ninguém que tá trabalhando moda e economia circular, como assim, né? A gente tem um case aqui no Brasil que eu gostaria de citar,
que é muito interessante, que é o da Insecta Shoes, que ela faz sapatos e acessórios que também ali são acessórios que também que eles pegam roupas e transformam em calçados, é uma coisa super legal. Então já tinha aquele case, então eu fui observando a Insecta Shoes e fui entendendo como aquilo poderia ser uma coleção de roupas. E aí foi quando a Florent nasceu em 2017 com uma pesquisa de mercado a princípio, porque eu não era doida, né? Não ia meter a louca assim e lançar uma startup sem saber como é que o mercado ia reagir. Então, em 2019, depois de pesquisar bastante, a gente lançou o CNPJ mesmo. E aí, então, 2017. 2017, pesquisa. Sim. Em 2019, é o CNPJ. E aí, Sara, você estava me contando, né? A gente conversou um pouquinho antes sobre o surgimento da Florent. Eu já tô fã, inclusive, né? Vou ter que fazer umas comprinhas uma hora. Yes. Enfim, eu acho maravilhoso, assim, esse desejo que você tinha. Acho maravilhoso esse desejo. Realmente, eu acho que é aí que começam as mudanças, sabe? E a gente falou sobre os desafios, né? De realmente trazer a sustentabilidade para a prática, na moda. E você estava me contando que você tem até uma certificação na Florent, né? Eu queria entender como foi esse processo de chegar no lixo zero. Explica pra gente, assim, a gente tá falando só do processo produtivo, do que vocês, enfim, do resíduo que a gente tem disso. Dá Claro, vamos lá. Na moda, a gente tem um grande desafio, que é o resíduo. A moda, ela gera, no Brasil, 170 mil toneladas, mais de 170 mil toneladas de resíduo têxtil. E aí, isso parece pouco, mas isso gera várias toneladas de emissões de carbono, principalmente, que é aquele probleminha que a gente vê muito no jornal, que é o aquecimento global, que são as mudanças climáticas. Então, a moda corrobora muito com isso, e, enfim, lençóis freáticos contaminados por causa do lixão, vários problemas por causa do resíduo têxtil. Então, quando eu me deparei com esse dado lá em 2017, aí eu fui tentando estudar, né? Não, tem como fazer uma peça assim, gerar resíduo? Que é uma coisa que a gente pensa, né? Assim, é tudo muito bonito, né? Uma pergunta, mas e aí, né? tem como, né? Uma provocação que foi levantada em 2017. E aí eu fui pesquisando, né? Fui novamente pesquisar algum case de alguém que estava fazendo isso. Porque é normal, quem tem confecção, quem tem marca de moda sustentável, sabe que tem ali uma parte que você perde mesmo no resíduo, no corte ali do tecido. E aí, estudando, eu vi que tinha, sim, o upcycling, que era aquilo que já diminuía muito o resíduo, mas para além disso, existe a técnica de desfibramento do tecido, né, em que você consegue pegar o resíduo têxtil e transformar ele num vestimento, por exemplo. Você pode pegar aquele resíduo têxtil e transformar num tecido de novo. Você pode pegar aquele tecido e fazer N coisas, né? Hoje na Florent, a gente se caracteriza mesmo como uma startup, um laboratório, porque na Florent hoje em dia a gente tem projetos de inovação que envolvem químicos, que envolvem arquitetos que estão desenvolvendo coisas a partir desse resíduo. Então, são coisas que estão em processo de patente que na próxima posso contar, mas, ou seja, pegando um problema e criando uma solução. É sempre esse o pensamento, assim, que a gente tem na Florent, e a gente conseguiu entrar no mercado a partir desses gaps, né? Então, a galera da indústria tem que ficar muito atenta nisso, porque ou você inova ou alguém vai inovar. E vai pegar o seu lugar ou vai colaborar com você. Então, foi dessa forma que a gente começou a conversar com o Instituto Lixo Zero, que é um instituto internacional, que ele ele audita a empresa para entender como que ela está fazendo a gestão do resíduo. Se é reciclado, o que é rejeito, ou para onde que o plástico está indo, para o efluente também, a água residual também foi. Então, a gente começou esse processo, foi um processo longo, assim, de uns 6 meses no ateliê, pra gente começar ali a dar vazão todo o resíduo. A gente nunca descartou, mas a gente tinha umas caixas gigantescas de resíduo, não sabia o que ia fazer. Então, a gente começou ali a inovar com aquele resíduo, fazer acessórios, várias coisas, pra diminuir até zero mesmo, até mesmo aquilo que sai do overlock ali, uma máquina, tipo aquele negocinho de tecido ali, a gente usou e conseguiu a certificação de 97,3%, né?
que é correspondente à gestão total do resíduo têxtil, e ali sobrando só o plástico, que é um problema de todo mundo, mas a certificação é acima de 90%. Você tendo mais de 90% de aproveitamento do seu resíduo, você consegue a certificação com o Instituto. Então, foi uma coisa inédita no Brasil, ainda não tinha. E aí, a gente saiu na revista Elle, a gente saiu no G1, a gente saiu em todo lugar, porque como assim uma roupa que não gera resíduo, né? Então, foi dessa forma. Gente, sensacional. Eu já te falei que eu tô fã da Florent. Vou ter que ir lá conhecer o ateliê também. Ai, bora. Sabe o que eu queria? A gente vai, né, finalizando aqui o episódio, mas eu queria, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse pra gente como que você enxerga aí o futuro da moda. Quais são as suas maiores preocupações, seus maiores objetivos com a Florent, né? Como que é isso aí na sua cabeça? Claro, eu enxergo bastante progresso. A moda, ela tem evoluído muito rápido, sabe, Yara? As pessoas estão muito engajadas. Assim como eu, existem pessoas incríveis por aí também criando soluções a partir de problemas, monetizando isso, criando empregos, criando oportunidades e, enfim, eu enxergo muito progresso e eu só levanto as minhas orelhinhas pro time, né? Porque a gente tá vivendo uma década que a ciência fala que é a década que vai definir o que vai acontecer com o planeta. Então a gente precisa ir rápido mesmo, mas é muito rápido pra gente conseguir dar conta de vários problemas acumulados que a gente vem acumulando da Revolução Industrial. E agora a gente tá na Revolução. Uma época também que a gente tem muitas ferramentas, né, para fazer essas mudanças, né? Muita A própria indústria informação. mesmo investe muito nisso, né? Então, acho que realmente é ficar atento com o timing mesmo. Mas, enfim, não quis te cortar, não. Queria continuar sabendo quais são suas preocupações e quais são seus objetivos aí. O objetivo é sempre melhorar, né? E colaborar. A gente não quer chegar no mercado chutando alguém do mercado. Não, a gente conversa com muitas marcas grandes para fazer com que isso esteja dentro do processo produtivo deles também. Então, essa inteligência que a gente desenvolveu na Florent, que é uma pequena empresa, né, uma startup, é isso. A gente quer fazer com que isso chegue na indústria, com que a moda sustentável esteja disponível para todo mundo. Então, esse é o meu anseio, Yara. Eu adorei te ouvir, viu? Eu queria que mais, assim, o meu desejo é que mais pessoas não só pensem assim, mas que tragam isso pra prática mesmo, né? Isso. De repente, enfim, a gente sabe que é difícil, é desafiador, né? Mas que a mudança precisa acontecer, né? Tanto o padrão de comportamento do consumidor impulsionar, mas também a produção impulsionar o padrão do consumidor, enfim. Sara, tô encantada, viu, com você, com a Florent. De verdade, depois eu vou querer combinar com você de ir lá conhecer o ateliê. Vai ser um prazer. Muito obrigada por participar desse episódio, viu, da Hora da Indústria. Espero recebê-la em outras oportunidades pra gente falar mais sobre moda sustentável. Com certeza. Muito obrigada, Yara, toda a FIENG, toda a equipe FIENG. E é isso, gente. Nos vemos por aí. Sim, obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. A FIENG tá no Instagram, @FIENGOficial. E você pode acompanhar também as notícias pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Toda segunda-feira tem episódio novo com muitas informações relevantes e importantes para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.